Boa noite, voltei! Olha que delícia, nós de novo numa live às quartas-feiras, 19 horas, prontinha para me entregar a vocês. Gente, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? Muita saudades de vocês. E hoje eu já vou colocar a pessoa aqui essa carinha linda, e vou falar um pouquinho da nossa live, né? Nosso convidado hoje é o querido mestre, um gênio, tá? Que eu Que aí? adoro, tá com essa cara linda. Tudo bem, Pedro? Olá, Cris. Boa noite. Tudo Boa bem? Boa noite. noite a todos. Ah, que bom! Eu ainda não te apresentei. Resolvi pôr essa carinha super simpática antes e depois falar de você. E aí? Gente, Olha, hoje a gente vai estar com um cara que eu considero realmente um homem muito sábio. Eu aprendi muito com ele. A gente já fez muitos eventos juntos de gerenciamento de projetos. É, o Pedro é de uma inteligência que realmente eu admiro que... demais. Então, assim, todas as oportunidades que nós tivemos em vários lugares, no Maranhão, de norte a sul desse país, Isso. a gente momentos ótimos. Então, assim, acho que hoje é uma live que vale super a pena. Claro que todas as outras também, mas hoje realmente a gente tem esse ser muito especial, que é o Pedro, para dividir um pouco de todo o conhecimento dele com a gente. Pedro, consultor, professor, palestrante em eventos no Brasil e fora. Aí vou contar uma coisa linda para vocês terem entendido aí, gente. Ele já fez evento, ele já fez apresentação na NASA. Olha que este homem é do outro mundo, que coisa linda. NASA, para quem não sabe, né? Agência, o quê? Espacial Norte-Americana. Cara, é chique no último. Adoro falar com gente chique. Você... Não é isso, Pedro? Super Olha, gente. exagerando. Poxa, Hum, obrigado. Boa noite a todos e obrigado, Cris, a você e a Omni pelo convite, né? É uma honra estar aqui conversando com vocês. Aí, boa noite a todos. ótimo. Eu ainda não acabei de falar de tudo, né, Pedro? Porque ele é autor de livros. Ai, um livro ótimo. Lições do Titanic sobre riscos e crises para líderes. Olha que delícia. Para quem gosta de Titanic, como eu, é assim, um must. É mestre em administração pela Wharton. É assim que fala, Pedro? Wharton? Sim. Ah, estou super bem. Wharton School, nos Estados Unidos, com especializações pela Harvard, nada mais, nada menos que Harvard, e pelo MIT. E assim, hoje, claro, eu vou fazer pergunta porque eu não consigo ficar quieta, não é verdade? Vai brotando, mas o nosso assunto hoje, o Pedro especificamente vai falar sobre os 5 estágios de uma crise. Claro que só para conhecer, porque crise a gente não está atravessando nenhuma, não é verdade? Então, assim, é só para conhecimento mesmo. Mas brincadeiras à parte, acho que tem muita coisa boa aí para a gente conversar. E eu queria aí começar, Pedro, perguntando aí para que você conte um pouquinho para nós como é que surgiu essa ideia, né, de desenvolver aí os 5 estágios de uma crise. Então, acho que a gente podia começar por aí, e aí eu prometo que eu só interrompo quando tiver pergunta, tá? Tá ótimo. Então, todo ouvidos e a galera aí aproveitem. Cris, os 5 estágios de uma crise, né? Essa ideia ela surgiu como a partir de um modelo descritivo que eu apresentei na Academia de Liderança, Engenharia e Projetos da NASA. Eu participei como convidado anualmente de sessões de lições aprendidas da NASA de 2007 a 2012. Esse modelo, que eu utilizo também nos meus workshops, ele é utilizado para dar visibilidade, sensibilizar líderes e equipes e facilitar a discussão de percepções, atitudes e comportamentos, tanto de líderes quanto a equipes, antes, durante e depois de uma crise. Em outras palavras, qual deve ser o comportamento antes, durante e depois de uma crise. Eu utilizo combinado com técnicas de storytelling,
porque facilita esse transporte, essa sensibilização dos participantes. E esse é o principal ponto, né? Como que eu cheguei a isso. E acabou sendo, hoje ele é parte do livro Lições do Titanic sobre riscos e crises para líderes, né? E também como tema de artigos que foram na área de treinamento da Agência Espacial Norte-Americana. Uhum. Um ponto importante, né? Por que crises, né? E como que crises acontecem? Né? Como é que as crises acontecem? Né? Crises elas não acontecem por acaso. Você tem aí um efeito, uma combinação de eventos e fatores, né, que resultaram na crise. Com um detalhe é que não foi dado a devida atenção, riscos passaram despercebidos pela organização e a organização se depara com uma crise. E quando eu falo crise, não precisa ser uma mega, uma gigante crise. Mesmo coisas que atrapalhem os objetivos da organização como um todo, atingimento e possam colocar até em perigo a existência da organização. Então, não é somente grandes empresas, não. Até pequenas empresas acabam se deparando com algo que poderia e deveria ter sido evitado. Bem, a boa notícia disso tudo aí é que crises, antes de acontecerem, elas enviam sinais. Elas não chegam, isso aqui foi uma surpresa. Raramente, a maior parte das crises tendem a ter o que eu chamo de surpresas previsíveis. Ok. Já se sabia dentro da organização. Ela envia esses sinais e líderes e equipes, principalmente os líderes, têm que começar a aprender a saber escutar. É fundamental, e principalmente no mundo complexo, integrado que nós vivemos, se líderes ficarem somente focados no dia a dia, em cima das metas, que são extremamente importantes, mas não atentarem para esses sinais, nós vamos ter aí mais e mais o que eu chamo de desastres anunciados. Por que isso, os chamados desastres anunciados? Que é só abrir o jornal que nós começamos a olhar isso diariamente. Basta abrir o jornal e olhar a internet. O que eu chamo da comunicação 90-70-20. O que é isso? Até 90% dos funcionários que estão ligados a um determinado projeto, uma iniciativa estratégica da empresa, eles podem dizer com uma certa antecedência que a coisa não está indo bem. Fulano, olha, isso aqui não está indo na direção certa. Só que pesquisas indicam que até 70% dizem que tentam avisar a organização, avisar a chefia, mas acham que não são escutados. E o que acontece? E 20% já nem fala mais. Em outras palavras, 20% já desistiu de falar. Fala, olha, o chefe quer assim, ok, vou lá e faço. Olha, isso vai dar zebra, assina aqui. Então, esse comportamento, é extremamente prejudicial. Então, o líder não escuta. Também a comunicação é duas vias. O funcionário, o colaborador, também tem que saber como falar sobre risco sem parecer um pessimista. Então, aprender a lidar com essas situações. Muitas vezes a organização fala, não, é só implantar sistemas de gestão de riscos, compliance, gestão de segurança e pronto, eu estou tranquilo. Isso gera uma falsa sensação de segurança. Por quê? Casos recentes, aí, grandes empresas no Brasil e no exterior, ganhadoras de prêmio de gestão de riscos, compliance, todas elas com medalhas, zero acidentes e assim por diante, foram palco de tragédias, de desastres ambientais, de todos os tamanhos. E isso atesta para a importância desse tema, que simplesmente implantar. Se você esquecer das pessoas, não vai dar certo. Você simplesmente, somente tecnologia, implanta sistemas, processos, metodologias, e esquece das pessoas, está preparando o terreno para o desastre. Não é isso? Deixa eu te falar. A Soraya está aí? Soraya, tudo bem, querida? Soraya mandou uma pergunta bem bacana aí para você. Quando que começam as crises, afinal? Ok.
um conjunto, que eu acho que é bem bacana. Quando é que começa? Porque você está falando que tem alguns sinais, tem algumas coisas que vão aparecendo e que normalmente a gente ou não ouve, ou as pessoas não falam, ou a gente deixa para lá. Quando que realmente fala assim, começou a crise? Começou naquele momento que já estava se percebendo algumas coisas e não foi falado, ou tem aquele momento, pá, específico, começou e daí para frente segura a onda? Como é que é isso, Pedro? Isso, excelente, Cris. Obrigado, Soraya, aí, pela pergunta. Vamos olhar do ponto de vista dos 5 estágios, né? O primeiro estágio, que é o pré-crise, onde está tudo bem, a empresa, ou é aquela calmaria, ou a empresa está crescendo, está tudo dando certo, o foco é no crescimento, vendas, metas e assim por diante. Só que sinais começam a aparecer. Esses sinais começam a aparecer na organização, e só que muitas vezes, como que eu mencionei, não são escutados. Em outras palavras, a organização, por diversas atitudes. Atitudes não se preocupe, isso não vai acontecer. Você está fazendo aí uma tempestade em copo d'água. Não seja pessimista. Isso, inclusive, cala os mais que tentam alertar a organização para, olha, fica calado. Mas, e esses passam esses sinais, não são escutados, e de repente acontece o evento, né? Que é o segundo estágio. O que é o evento? O evento é um evento, é um determinado acontecimento que deflagra a crise. Né? Em outras palavras, todo o ambiente estava sendo preparado, as condições estavam sendo formadas no pré-crise. Ela não acontece por acaso. Só que muitas vezes esses avisos vêm de fornecedores, vêm de outros departamentos, vêm até da mídia já alertando. E entre os departamentos, o indivíduo não escuta o departamento A ou B. Por isso que muitas vezes, depois que acontece, você verifica em auditorias, eu participei de diversas auditorias, você verifica diversos e-mails, alertas, funcionários, em outras palavras, muitas vezes já estava sendo comentado até no cafezinho da organização. E casos que foram, né, o pessoal não, dentro da organização, não, ele vai falar no cafezinho ou no WhatsApp e fora da organização. Vários casos que se tornaram públicos, aconteceu isso. Pessoal, nós já conversávamos isso no café, estava todo mundo apavorado e ninguém fazia nada. Então, é uma situação extremamente desconfortável. E com isso acontece o evento aconteceu. Só que muitas vezes o evento pode ser um evento trágico, uma explosão, ou um impacto na imagem da organização, algo com os consumidores, uma falha qualquer, mas ela pode ser pequena também. E isso gera uma dificuldade que é simplesmente o início. Foi como, eu vou falar um pouco depois, no caso da Covid-19, quando começou a aparecer os primeiros casos na China. Isso é uma gripezinha, pessoal. Isso não vai impactar ninguém e assim por diante. Não vamos ser alarmistas e fazer como o Titanic, toca a banda porque as pessoas ficam mais calmas. E o que acontece? E esses passam batidos. E, novamente, os comportamentos pessoal, não vamos fazer uma tempestade em copo d'água, não vai acontecer nada, isso vai passar. E acontece que não passa. Não passa, aí nós entramos na crise. Em outras palavras, é quando inicia a crise, quando os efeitos, os múltiplos efeitos, os impactos começam a se manifestar. O pior é que mesmo nessa fase, quando entra se a organização não estiver preparada em processos de gestão de crise, não tiver já pensado em atitudes e comportamentos, como fazer perante a crise, o que acontece? Tende a ser improviso. Improviso, falta de planejamento, que acaba piorando a crise. Isso é o pior. Atitudes sem planejamento, tomadas no calor da crise, na emoção, sem preparo, agravam a crise. Puxa, Pedro, agravam a crise? Sim, agravam a crise e criam outras crises. Puxa, mas crises podem criar outras crises? Sim, as crises se multiplicam, como gremlins, né? Então, o que acontece? Olha, vou entender.
mais 2 ou 3 Cris Leandro, vamos gerar várias crises, é isso? Exatamente. E o que acontece? E, novamente, o comportamento, muitas vezes, ou é de busca os culpados, ou não, quem foi o culpado, e a crise não é tanto assim, vai passar logo, o que acaba prejudicando. O outro estágio é o chamado resultado da crise. É aí onde que os impactos da crise são sentidos. Você avalia, nossa, o que aconteceu. Mesmo aí, atitudes e comportamentos podem minimizar esses resultados, dificultar soluções, dizendo que isso não é nada, isso não foi tão grande assim, vamos ser otimistas. Ser otimista é muito importante, isso faz parte da natureza humana, é fundamental, mas o otimista e realista, o otimismo realista é extremamente perigoso. Né? E hoje virou quase como uma moda. O Robert McKee, ele denominou essa situação de negafobia. Ou seja, as organizações estão cada vez mais querendo negar tudo que é negativo. Não, e isso, o futuro vai ser rosado, vamos manter todos contentes. Isso é importante, mas se não for contrabalançado com uma dose realista, as chances de sucesso da organização e de sobrevivência reduzem. O outro estágio, o último estágio, é o pós-crise. O pós-crise é uma oportunidade de se fazer lições aprendidas. Se não ocorrerem lições aprendidas, o que aprendemos? Uma reflexão profunda, e não busca os culpados. Eu não estou falando, vamos buscar os culpados. Mas se a atitude for de, isso foi azar, né? Isso foi azar, passou e não vai voltar novamente. Vamos voltar ao nosso antigo modelo de trabalho, né? A solução é só implantar um sistema que todos os problemas estão resolvidos. Vamos esquecer logo isso. Em uma organização, inclusive, que eu não estava nem lidando com esse determinado ponto, mas para puxar uma conversa, eu perguntei, eu soube que naquela organização, sabia que naquela organização tinha havido um projeto que foi um fracasso e tanto, e eu perguntei, puxa, aí o projeto tal? Aí a pessoa que estava nos apresentando falou, Pedro, olha, nem fala nesse assunto aqui, nessa organização. Não, isso é um assunto que foi esquecido. Esquecido, está enterrado, inclusive não usa nem o nome desse projeto. Isso daí é passado, está enterrado. Eu falei, e a equipe? A equipe foi demitida. Nossa. Foi negativo. Não se fala mais nesse assunto, está enterrado, está fora dos livros da organização e ninguém fala. Quais são as chances dessa organização? Agora tem uma nova equipe aí que veio de fora, trocamos todo mundo e assim por diante. Quais são as chances dessa organização, novamente, repetir os mesmos erros? Né? Todas. Em outras palavras, se o pós-crise não for um período de reflexão e aprendizado sobre o que aconteceu, por que aconteceu e o que nós vamos fazer a respeito, esse pós-crise pode ser o pré-crise da próxima crise. Em outras palavras, a organização está simplesmente criando o cenário para a próxima crise. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas mais à frente vai acontecer. É aquela coisa, né, de enterrar o assunto. Vamos enterrar. Morreu, não se fala mais nisso. Mais nisso. Não tem nem, muitas vezes, uma ideia do que aconteceu, né, Pedro? E a gente, às vezes, a repetir alguns erros que até a gente não conheceu. A gente não soube aquilo, né? Exatamente. E aí tem uma perguntinha que eu achei bem bacana, da galera do Coati. Coati é uma ONG que tem em Jundiaí e ela cuida de meio ambiente, né? E eles acompanham muitos projetos bem bacanas. E a pergunta veio, eu achei bem interessante. Eu não sei quem é que está perguntando aí, mas um beijão para vocês. Mediante as suas considerações, isso deve ser uma preocupação só para as grandes empresas? Não. Isso é tanto como pequenas empresas, ONGs,
porque esses aspectos, essas barreiras de comunicação, elas são universais e elas são atemporais também. Por exemplo, tanto que eu apresentei o caso do Titanic, né, na agência espacial. Aí você me pergunta, Pedro, o que é a agência espacial que está levando o programa para Marte se interessou por um caso como o do Titanic, ocorrido há mais de 100 anos atrás? Por quê? Os aspectos comportamentais frente a crises e riscos continuam os mesmos. Eu vou falar um pouco mais à frente, nós temos que começar a aprender antes de crises. E respondendo a sua pergunta, isso não é... pequenas e grandes crises não respeitam se uma empresa é pequena ou grande. Muitas vezes a grande empresa, inclusive, acha que, pelo nosso tamanho, nós somos a melhor empresa do setor. Nunca aconteceu absolutamente nada. Nós temos todas as certificações. Vamos ficar tranquilo. E a empresa pequena, muitas vezes, ela raciocina, não, nós somos pequenos demais, aqui não vai acontecer absolutamente nada. E realmente você tem situações que podem ter grandes impactos. E, por outro lado, uma pequena organização ambiental, especificamente, como uma ONG, ela, utilizando esse tipo de conhecimento, utilizando essas argumentações, a forma de se comunicar podem aumentar a conscientização sobre alertas. Por exemplo, hoje, eu participei nos Estados Unidos durante uma reunião do Departamento de Estado norte-americano e Homeland Security, onde foram tratados grandes riscos para a humanidade como um todo, inclusive o aspecto de clima e assim por diante, florestas. E um dos aspectos importantes era como comunicar, como vencer essas barreiras de comunicação. Como alertar, porque as pessoas tendem a fazer, não quero escutar, não me conta. Porque má notícia, isso é considerado má notícia, o portador de má notícia é mencionado até na Bíblia. Ou seja, um indivíduo fala, ninguém quer ser o portador de isso já era tema de teatro grego em 500 anos antes de Cristo. Porque o indivíduo não quer falar nada, senão ele vai ser chamado, o indivíduo não tem espírito de equipe e assim por diante. Um exemplo, em Davos, um economista muito importante, ele fazia sempre apresentações e ele alertava para a crise de 2008. E o que acontece? E ele insistia, pessoal, se nós não fizermos nada, nós vamos ter uma crise aqui jamais vista, uma crise financeira. Para ter uma ideia, pararam de convidar ele para o evento. Então, não convidaram. Pô, esse cara vai baixar o espírito aqui, tira a alegria de todo mundo. É um chato, nós estamos aqui comemorando um crescimento, porque antes da crise financeira estava indo a todo vapor. E o que acontece? Houve a crise exatamente no ano em que ele não apareceu, né, que ele não fez a abertura. No ano seguinte, todo mundo chamou ele, né, de volta para dizer, olha, pessoal, o que nós podemos fazer? Então, principalmente organizações, até ambientais, hoje, dentro do contexto global, tem uma importância muito grande em lidar com esse tema. Sim, sim. Muito bom, muito bom. Agora, me diz o seguinte, Pedro, a pergunta aqui que eu vou fazer. Como é que a gente faz, né? Porque aí envolve vários aspectos. A gente tem a questão dos processos, dos procedimentos, da área tecnológica. A gente tem um conjunto de coisas, muitas vezes, impactando nas crises. E nós temos pessoas. Você sabe que meu negócio é sempre falar de pessoas. Pessoas, sim. Impacta também em todo esse contexto, como impacta num projeto. Sim. A gente já discutiu até bastante sobre isso. Sim. O que a gente pode fazer para evitar, né? Ou evitar a crise ou o agravamento? O que eu posso fazer, né? Como elemento dessa empresa, como funcionário, como, às vezes, até consultor. O que a gente pode fazer? Porque você falou uma coisa interessante. Pô, eu sou o cara que vem e sou portador de más notícias. Exatamente. Pô, Cris Olival vem aqui, está sempre falando, é pessimista. Ela está sempre falando
pode acontecer isso, aquilo, mas aqui não vai acontecer nada. Vamos deixar de chamar a Cris ou chamar o Pedro, né? Então, eles tiram a gente. Mas, efetivamente, o que pode se fazer? De dizer assim, ó, preciso de atitude. Qual é a atitude esperada das pessoas? Muito importante. Primeiro, né, começar a revisar comportamentos. Isso passa por mudar modelos mentais. E isso você não faz numa planilha e coloca, olha, a partir de segunda-feira todo mundo muda o modelo mental aqui sobre isso. Né? Olhar a cultura da organização. Por exemplo, que uma cultura da organização ela é moldada por experiências. Por exemplo, numa determinada organização, uma destruição de expectativas. Numa organização, o líder chega, a nossa empresa é favorável ao planejamento e à gestão de riscos. Aí o estagiário olha aquilo, fica todo empolgado, né? E a primeira coisa que ele faz é preparar um grande plano e assim por diante, vai apresentar ao chefe. Não é? O chefe fala para ele, não vamos olhar isso aqui agora, não, porque, pessoal, isso aí só é devido na quinta-feira e para satisfazer a auditoria para estar no sistema. Ok? Se olha a empresa, o sistema está uma beleza. Deixa isso de lado. Isso gera o que se chama uma experiência. Dessa experiência, ele vai olhar, puxa, realmente as coisas não funcionam assim. Ou seja, aquele cartaz que você vê muitas vezes nas empresas, tem aquele cartaz, nós somos favoráveis ao planejamento, e tem alguém superar desafios, aí tem alguém subindo uma montanha, ou um quadro qualquer, e o que acontece? Mas a realidade é diferente. E o que acontece? Não se escuta, quer dizer, vira um grande teatro. Essa experiência se transforma em crença, dizendo, é assim que as coisas funcionam nessa organização. Então, a própria liderança ela pode influenciar negativamente o desenvolvimento dessa cultura. E o que acontece? A partir daí vai se transformar em ação. Não adianta eu colocar muito isso, porque o objetivo é cumprir a tabela, estar correto no sistema. Então, primeiro, entender esses comportamentos. O processo de escuta ativa, de começar a falar sobre riscos sem parecer um pessimista. Por exemplo, se alguém se manifesta, isso não vai dar certo, o mundo vai acabar, fica parecendo aquele era o Lip the Lion e o Hadi Haha, né? O mundo vai acabar. Isso não funciona. Por quê? Quais são as soluções? O que nós temos que fazer? Qual é realmente o problema? Então, melhorar essa comunicação. Melhorar essa comunicação dos dois lados, do líder saber escutar. Do ponto de vista da equipe, como é que eu comunico sobre coisas que não são agradáveis, são positivas? A própria Bloomberg falou sobre alguns líderes no Brasil, né, empresas que quebraram completamente, e uma das observações foi, esse líder bastante conhecido, ele, antes que as pessoas entrassem na sala, qualquer diretor, a primeira pergunta que ele falava é, você tem boa notícia para me trazer? Boa notícia? Se não tiver, nem entra. Nem venha. Nem venha. Então, o que acontece? O líder dá o tom. Como maestro, ele mesmo, sem querer, ele dá o tom. Outro exemplo, em exercícios, uma organização, sobre o caso real, uma organização está fazendo um determinado exercício de gestão de riscos, e um indivíduo estava, o líder, né, estava tão empolgado com identificar os riscos desse novo projeto que era importante para a organização, ele chama o diretor que estava presente. Poxa, olha, eu vou olhar o trabalho que nós estamos analisando o risco. O diretor entra, todo dinâmico e tudo mais, positivo, e assim por diante, ele entra. Pessoal, vocês estão vendo riscos nesse projeto, né? Estão analisando, eu acho isso muito importante. Eu queria passar uma mensagem para vocês. Eu já vi esse projeto, não vi risco nenhum, pessoal. Ai, meu Deus. Olha, se vocês não são competentes para tocar, levante a mão. Eu acredito que vocês são uma boa equipe, ok? Mas quem achar que não tem qualificação, pede para sair, porque esse resultado vai impactar o nosso trimestre, ok? Muito bem. Eu fiquei curioso agora até de saber os riscos. Quanto tempo vocês vão levar? 1 hora? Excelente, eu volto daqui 1 hora. Ele volta dali 1 hora e o que a equipe fala com ele?
Qual que você acha que vai ser a reação? Ah, o pessoal disse que não achou risco nenhum. Nada, olha, se um projeto é uma maravilha. Qual foi o gênio que bolou esse projeto na empresa? Olha, isso eu vou contar lá para meus filhos em casa, né? Como é que... Muito bem, o indivíduo fala, excelente, é isso que nós queremos, é o efeito Gilbert, né? do entusiasmo disfarçado. E o que acontece? Sai e vai para o cafezinho a equipe. O que acontece no cafezinho na equipe? Aí todo mundo começa a falar. É porque a gente não se colocou, mas existe esse problema, existe aquele outro, mas vai deixar do jeitinho que tá, porque senão nós vamos ser penalizados. Penalizar. Aí o indivíduo liga para o RH e fala, fulano, né, me transfere para outra área aqui, porque o indivíduo já sabe que ali vai ser um desastre anunciado. Então, essa comunicação dos dois lados, de duas vias. Aí, eu conversei, faço até coaching e faço líderes participando de workshops, eles não tinham essa noção. Eles achavam que estavam sendo assertivos. Eu estou levando a minha equipe a um novo patamar. Não era com a intencional, quer dizer, ele queria, né? E com isso ele estava bloqueando. Isso acontece com fornecedores. Desastres na agência espacial aconteceram por essas atitudes frente a fornecedor. O fornecedor chega e concorda, claro, vou entregar na data. Fique aguardando que a promessa é essa. Então, aprender a escutar, falar sem parecer um pessimista. Eu tenho até uma palestra que é voltada como falar com a liderança sem parecer um pessimista. Isso é muito importante. Precisamos começar a aprender antes que crises aconteçam, né? Porque senão pode ser tarde demais. Ó, tem uma pergunta aqui do Ricardo. Oi, Ricardo, tudo bem? Super obrigada aí pela tua pergunta. Bem interessante. Há exemplos de boa crise de empresa? Eu não escutei, deu uma falha. A pergunta do Ricardo. Há exemplos de boa crise dentro de uma empresa? Uma crise que tenha sido positiva, que seja boa. Porque eu acho que assim, as crises sempre têm aquela coisa da gente refletir, da gente pensar, de tentar mudar aí uma forma de pensar e de agir, mudança de mindset. Mas aqui ele está perguntando se tem algum exemplo que você possa dar de uma crise que foi boa dentro de uma organização. Crises boas, não. Por quê? A crise, apesar de existir isso, que crise é oportunidade e assim por diante, não. Crise não significa oportunidade. A forma quando você lida com uma crise, você pode trabalhar e identificar oportunidades como saída da crise. Então, o que acontece? A crise é um evento, né, complexo dentro da organização, que ela pode ameaçar a existência da organização. A forma como você encara essa crise, se você entrar em pânico, falta de preparo, você vai gerar um problema muito maior. E é claro que pensar friamente, mas com base, com estrutura para alternativas, você acaba tendo resultados positivos. Por exemplo, eu conheço pessoalmente, ela vendia roupas num determinado local, né? Tinha uma lojinha. A lojinha não estava dando muito resultado. E ela estava fixada naquele modelo de loja, né? Vendia roupas específicas e tudo mais dentro da lojinha. Veio a crise, veio a pandemia. A pandemia entrou em desespero e tudo mais, saiu da loja e tudo mais, não teve mais condições, e assim por diante logo no início. E ela começou a fazer pela internet. Tá? O faturamento dela aumentou gigantesco. Tá. Ela não vai voltar mais para o modelo antigo. Ok. Então, o que acontece? Nós olharmos a crise, ela traz, você precisa observar esses elementos, ela traz oportunidades. Tanto que nos meus workshops eu falo também. Por quê? Em oportunidades, porque não existe oportunidade sem risco. Você olha, se alguém chegar para você hoje e falar assim, olha, tem uma ótima oportunidade, e o risco? Não tem risco nenhum. Ou ele não entendeu, não acredita. E você vê isso muito em empresas. Empresa, você vê um projeto gigantesco, olha, a empresa vai crescer, vai dominar o planeta e assim por diante. Aí você procura quais são os riscos.
Não, não tem nenhum. Puxa, peraí, não existe retorno sem risco. Risco é fundamental da atividade humana. Você, para aprender bicicleta, você corre risco. Para ter uma satisfação de andar em bicicleta, andar de bicicleta. Então, mas entender esses riscos e aprender a superá-los é fundamental. Então, eu trato dentro dos workshops esses dois lados, crises, oportunidades, né, e ameaças. Riscos tem esses dois componentes. E aí a gente volta naquela coisa, né, Pedro, de estar intimamente ligado à atitude de cada um, né? Perfeito. O quanto eu encaro, se eu entendi o que eu preciso fazer e partir para ação. Porque eu vejo muitas vezes que as pessoas elas ficam paralisadas quando existe. Sim. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde eu caminho. E aí volta naquela questão. O alinhamento da comunicação, aonde nós precisamos chegar, o que cada um vai fazer para. E isso demanda de mim atitude, dar o primeiro passo, começar a fazer, porque senão a gente não chega ao cerne do problema e muito menos a solução, né? É impressionante como as pessoas falam: eu não sei o que fazer, eu estou estressado, eu estou cheio de trabalho, eu estou sem horizonte. Então, essa questão do meu interior, de como eu amadureci essa questão dentro de mim, é fundamental. Esse é um ponto importante que, como lidar com crise, eu estou vendo até uma pergunta aqui dentro desse contexto, como você vê a pandemia da Covid-19 que estamos vivendo no contexto dos 5 estágios. Excelente pergunta, Andréa. Andréia, nossa querida também. Obrigada, Andréia. Super boa pergunta. No caso da Covid-19, é um caso exemplo de como não se deve lidar com uma crise. Nós estamos vivenciando hoje uma crise que poderia ter seus impactos reduzidos. Eu mencionei até durante... Eu fiz uma entrevista, está no meu Instagram, o link, Pedro C. Ribeiro, Stratec, sobre essa entrevista com o Amanhã TV. O que acontece? Vamos dar um exemplo. A pandemia do 2019, muita gente, essa pandemia da Covid-19, algumas, você viu muito no jornal, ninguém poderia imaginar uma pandemia dessa, ninguém poderia prever. Como exemplo, o New York Times ele fez um levantamento sobre o Crimson Simulation, o projeto Crimson Simulation. Eu falo sobre isso no vídeo da entrevista para o Amanhã TV. Já se sabia, por exemplo, nos Estados Unidos, da existência da crise, que ela estaria próxima. Isso foi feito como um exercício de simulação. Esse exercício de simulação foi feito pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e pelo Sistema de Saúde americano. E o que acontece? Alertando. Olha só que interessante, os resultados que o vírus viria da China, seria transmitidos através de turistas. Nos Estados Unidos, poderia resultar, se nada fosse feito, até 500 mil mortes e mais de 7 milhões de infectados. E caso não fossem tomadas devidas precauções, iria ter problemas de comunicação entre governo, estados e municípios. Iria haver falta de equipamento para profissionais de saúde, não haveria respiradores, os hospitais ficariam superlotados. Esse foi um relatório dizendo precisamos agir agora. Não foi feito nada. As pessoas que se revoltaram com isso, na realidade, e tentaram falar, acabaram sendo demitidas até ou afastadas. O relatório foi arquivado. O New York Times... Em outras palavras, não. E hoje nós estamos vivenciando, na realidade, nós estamos falando aí de milhares e milhares, centenas de milhares de vidas que poderiam ter sido poupadas. E o que acontece? Mas não foi feito porque isso seria um impacto, é muito negativo, não temos certeza, esse é um grande problema quando você fala risco. Você tem certeza que isso vai acontecer? Não, mas nós temos que estar preparados. Então,
essa atitude, então nós estamos vivenciando uma crise hoje da Covid-19 que poderia e deveria ter os seus impactos minimizados. O conhecimento estava arquivado, ficou como confidencial, arquivado esse exercício que levou meses. As conclusões foram em agosto de 2019, da urgência da preparação. Né? Então, isso respondendo aí a pergunta da André, uma das, novamente, atitudes e comportamentos frente a riscos. E isso tem uma implicação muito importante, porque isso passa por superar barreiras de comunicação, distanciamento de poder, segurança psicológica. Como é que o funcionário ele se sente para contestar que o chefe está dizendo que está tudo bem? Né? Porque cada vez que um funcionário abre a boca para falar alguma coisa, em presença de que contraria a opinião de um chefe, ou aquele entusiasmo total dentro da organização, ele está incorrendo um risco interpessoal. O que significa isso? A carreira dele pode estar em jogo. Né? Então, esse risco para ele é assimétrico, é melhor ele ficar calado do que falar algo. Então, isso tem que ser discutido. Por isso, é tão difícil essas discussões. Eu utilizo o caso storytelling, casos reais, role-play, né? Como você se portaria dentro de uma situação como essa. E é um aprendizado muito grande, tanto como para líderes, como para equipes. Sem dúvida. Na verdade, eu acho que é assim, né, Pedro? As pessoas, e a gente vem discutindo isso, inclusive em outras lives, as pessoas precisam estar abertas para enxergar, para mudar, para conseguir falar, para não ter medo. Porque já aconteceu em treinamento, eu estou à frente, que assim, a gente está em trabalhos em grupos, aparecem situações X e a liderança vem e fala: nossa, por que você nunca falou isso para mim? Por que você só está trazendo isso no treinamento? Né? Por quê? Será que você estava aberto para ouvir? Será que você queria ouvir? Será que esse cara que está falando aqui, porque ele está falando e ele se sente meio que protegido, perfeito, ele não falar fora de um grupo direto para você? Então, é assim, é muito olhar para dentro também, né? Do meu comportamento e como eu estou encarando a crise. Porque se eu tampar os olhos enquanto líderes, eu vou querer tampar os olhos de toda a minha equipe. Perfeito. E o que você falou é perfeito, Cris. Criar ambientes seguros para a discussão. Então, esses ambientes seguros, que eu chamo de mesa de histórias, onde que histórias reais e com relação às histórias que eu coloco de casos reais, muitas vezes tem casos que viraram tabu na organização, eu crio esses casos dentro da própria organização. Então, e uma série de conclusões, de aprendizados são feitos. Então, você precisa desarmar as pessoas, e criar ambientes propícios. Eu vou dar um exemplo. Quando que eu fiz a apresentação das lições do Titanic para líderes na NASA, um dos casos que eu mostro, que era do arquiteto principal do Titanic, que ele tenta convencer o cliente da necessidade de um número maior de botes salva-vidas. E ele não consegue. O cliente, não, isso daí já está de acordo, o raciocínio foi, já estamos em compliance com a legislação. Mas estavam sendo... O navio Titanic era o maior objeto móvel já feito pelo homem. Então, ele tentou, chegou um determinado tempo, que ele entrou nos 20%, desistir, não fala mais nada. Ele acabou saindo da empresa. Quando o navio, quando houve o desastre, e ele foi convocado, inclusive, para depor durante o inquérito, ele fala, ficou emocionado e disse: eu deveria ter insistido mais em me fazer escutar. Interessante, quando eu fiz essa apresentação, um membro da equipe, durante o desastre do Columbia, na NASA, veio falar comigo depois da apresentação e falou: Pedro, eu me senti como o Carlyle. E, em outras palavras, até hoje, porque eu fui a um nível, fui a 2 níveis, falei, mas cheguei a um determinado ponto que eu falei: ok, já falei, vou deixar documentado,
Mas hoje eu me arrependo. Eu sinto até hoje, novamente, que eu deveria ter insistido em me fazer escutar. Então, aquilo que eu menciono, que são dos dois lados, não é uma comunicação de duas vias. A Andrea fez aqui um comentário. A cultura corporativa precisa ser acolhedora, com ambientes que favoreçam a participação de todos, que é o que a gente está falando, né? A Perfeito. gente está aconchegado, mais próximo. Sim. Até porque junto eu consigo enfrentar as crises com mais força, com mais vontade, com mais disposição, né? Tudo que é feito junto é melhor, né, Pedro? E crise pode, né? E qualquer tipo de crise, a crise que eu tenho na família, a crise no casamento, a crise em Sim. as diferentes formas de crises que a gente vive. Sim. A vida inteira, né, Pedro? E que a gente nem sabe lidar efetivamente, mas tem que estar lá e tem que pôr o pé à frente e vamos fazer alguma coisa, né? Sim. Isso... Tá acabando, Pedro, tá acabando. Opa, é isso. Continuar esse papo, mas aí, quer dizer, vou pôr inveja em quem está assistindo, eu posso continuar o papo e vocês também, não é, Pedro? Você no Insta, acessa o Pedro, que o Pedro é super, super, super disponível. Pedro, fala aí alguma coisa, afinal, se despede da galera, dá o teu recado, quero te ouvir mais um pouquinho. Bem, Cris, em primeiro lugar, foi um prazer imenso, né, falar aqui nesse evento da Omni. Agradeço novamente o convite, por isso é um tema muito importante, foi ótimo revê-la e estamos aí conversando. E eu agradeço também aos que assistiram e a todos que assistiram e obrigado pelas perguntas também, muito boas perguntas. E podem entrar em contato no Instagram, né? Tem Pedro C. Ribeiro Stratec. Do Lições do Titanic, eu criei um Instagram à parte, que é Lições do Titanic, né? Que é voltado, porque ele é algo tão específico que eu acabei criando um Instagram separado. Né? E no meu Instagram, o artigo que eu mencionei sobre esse tema, né, os 5 estágios de uma crise, pode ser obtido, lido na bio, né, no link que está lá na bio. Ok. Né? Foi um grande prazer. Boa noite aí a todos, mas foi um prazer gigantesco falar com vocês. Bom, que a gente tenha outras oportunidades. O Johnny falou aqui, parabéns, foi ótimo. Realmente, Pedro, de coração, você sabe que você tem a minha admiração, adorei conversar com você. Muito. Possa desenvolver muitos projetos juntos aí, sim, né? Em novas oportunidades. E para o pessoal todo, a galera da Omni, super obrigada pela confiança de sempre, né? Soraya, Johnny, galera toda que confia na gente, que gosta do nosso trabalho. E a gente volta aí, acredito que daqui uns 15 dias, mais ou menos, com um novo tema, ok? E a gente vai se encontrar. Pedro, super obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Fica com Deus, tá bem? Tchau, pessoal. Aquele abraço. Também. Tchau, tchau. Até logo a todos.